Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que é hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, da nossa mini aula de número 33, onde nós voltaremos a falar sobre as ligações covalentes, só que agora de uma forma mais específica, né? Nós estaremos abordando aqui sobre os compostos moleculares, que são aqueles compostos, né, formados por ligações covalentes. Na mini aula de hoje, o tema abordado é geometria molecular, tá? Nós vamos estudar as diferentes formas que uma molécula pode adotar. Tá joia? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material se guie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, falando um pouquinho sobre a geometria molecular, né? A geometria molecular, ela retrata a forma de uma molécula. Ela dá um indicativo para a gente de como os átomos que compõem aquela molécula eles estão organizados, né? De forma tridimensional no espaço. Então, quando a gente fala em geometria molecular, nós estamos falando sobre a forma, né, dos compostos, né, das moléculas que formam os compostos moleculares, tá joia? A geometria molecular, pessoal, ela depende basicamente de três fatores principais, tá? Primeiro, do número total de átomos que compõem a molécula. Por exemplo, se eu pegar uma molécula que é diatômica, ou seja, que é formada por 2 átomos, ela vai ter uma geometria diferente de uma molécula que é formada por 4 átomos, tá? Segundo ponto aqui, segundo fator que interfere na geometria molecular é o número de átomos periféricos. Quando eu estou falando átomos periféricos, eu estou me referindo a qualquer átomo que esteja ligado ao átomo central, tá? Vocês vão ver aqui mais adiante que uma molécula, ela basicamente ela é formada por um átomo central, né? E qualquer outro átomo que estiver ligado a esse átomo central, nós chamamos ele de átomo periférico, tá? E o terceiro fator que interfere na geometria molecular, né, no tipo de geometria que será observado para a molécula, é o número de pares de elétrons não ligantes no átomo central, tá? Quando eu falo em elétrons não ligantes, eu estou falando de elétrons que não participam das ligações, tá joia? Vamos ver um exemplo aqui, ó, na molécula de água. Vamos ver a influência, né, desses elétrons não ligantes. Elétrons não ligantes, eles podem ser chamados também de elétrons livres, tá? Bom, a presença de elétrons ligantes, né, ou elétrons livres no átomo central de uma molécula, ela vai interferir diretamente na geometria apresentada pela molécula. Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. A molécula de água, ela é uma molécula triatômica, tá? O que significa que ela é formada por 3 átomos, né? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Olha a importância aqui, olha a influência da presença de elétrons não ligantes, tá? Então, aqui eu tenho o oxigênio, que é o meu átomo central, e os 2 hidrogênios, que são átomos periféricos, né? Como eu disse para vocês, átomos periféricos são aqueles ligados diretamente ao átomo central. Então, observa aqui que bacana, a molécula de água, se ela não tivesse esses 2 pares de elétrons aqui no oxigênio, a geometria observada para ela seria uma geometria linear, né? A molécula ela teria a forma linear, uma linha mesmo, né? Eu teria 3 átomos dispostos de forma linear e o ângulo de ligação aqui seria de 180 graus. Só que o que acontece? A presença desses 2 pares de elétrons aqui sobre o oxigênio acaba fazendo com que esses 2 pares muito próximos acaba havendo uma repulsão entre eles e o ângulo de ligação ele diminui, como se a molécula fechasse, né, se dobrasse um pouquinho. Então, na verdade, por conta desses 2 pares de elétrons livres, pares de elétrons não ligantes aqui no oxigênio, a molécula de água ela não apresenta geometria linear, e sim angular, tá? A presença desses 2 pares de elétrons aqui, eles fecham o ângulo de ligação e fazem com que a geometria observada seja angular e não linear. Nesse caso, ao invés de um ângulo de 180 graus, né, que seria esperado nesse caso aqui, nós teremos um ângulo aqui próximo de 105 graus, mais precisamente 104,5 graus, tá joia? Então, observe a influência desses pares de elétrons aqui, que são chamados, né, pares de elétrons não ligantes, ou então elétrons livres, sobre a geometria molecular. Tá? Só lembrando aqui, pessoal, o oxigênio está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons de valência. Ó. Então, usando um elétron aqui para ligar a esse hidrogênio de cá, um elétron para se ligar a esse outro hidrogênio, e sobram outros 2 pares, né? Sobram 4 elétrons. De forma que esses 2 pares aqui, como eles estão muito próximos, eles acabam se repelindo, né? Havendo a repulsão entre eles, e o ângulo que era para ser de 180 graus e a molécula era para ter geometria linear, acaba se fechando um pouquinho e a molécula, então, de água, ela vai apresentar geometria angular. Tá joia? Então, observe como que a presença de um ou mais pares de elétrons não ligantes sobre o átomo central interfere, tá, na geometria da molécula. Bom, vamos continuar aqui.
Só para vocês entenderem, nós vamos discutir aqui as diferentes geometrias das moléculas com base nos diferentes tipos de moléculas. E quando eu estou falando em diferentes tipos de molécula, tem a ver com o número de átomos que compõem a molécula, se a molécula tem ou não par de elétrons não ligantes, tá? Bom, basicamente a gente usa uma representação geral para poder, né, representar os diferentes tipos de molécula. Nós podemos usar, então, o seguinte esquema para representar esses diferentes tipos. Ó, esse esquema aqui, AXE, tá? Em que eu tenho o A, vai ser sempre o meu átomo central, né? O átomo central da minha molécula. X vão ser os átomos periféricos e E vão ser os pares de elétrons livres, né? Pares de elétrons não ligantes, caso essa molécula apresente par de elétrons não ligantes sobre o átomo central. O N aqui, eu vou usar ele para poder indicar o número de átomos periféricos que a minha molécula tem, e o M eu vou utilizar para poder indicar o número de pares de elétrons não ligantes que eu tenho no meu átomo central. Tá, então vamos ver aqui um exemplo mais prático, né? CH4, ó, o metano. Observe que esse composto CH4, ó, vou colocar aqui ele. C é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, observe aqui que a molécula de metano ela é uma molécula o quê? Pentatômica. Ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5 átomos, tá? Sendo que eu tenho o carbono, é o átomo central, né? E eu tenho 4 átomos periféricos, porque cada hidrogênio que se liga ao carbono aqui é um átomo periférico. E observe que no carbono, ó, ele faz 4 ligações, o carbono tem 4 elétrons de valência, né? Já que está na família 4A. Então, ele está fazendo uma ligação, 2, 3, 4. Então, ele está usando todos os elétrons dele para fazer ligação. Então, ele não tem par de elétrons livres aqui sobre o átomo central. Então, qual vai ser o tipo dessa molécula? Olha só, se A é o meu elemento central, que aqui no caso é o carbono, e X são os meus átomos periféricos, concorda comigo para a molécula de metano? Ela vai ser uma molécula do tipo AX4. Ó, A, meu átomo central, X, meus átomos periféricos, né, que eu tenho 4, e eu não tenho par de elétrons livres, então eu não tenho um E aqui. Tá já? Então, a molécula de metano é uma molécula do tipo AX4, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, NH3, a amônia. A amônia, ó, eu tenho o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Ó, o nitrogênio família 5A, então tem 5 elétrons de valência. Ele usa um elétron para se ligar a esse hidrogênio, um elétron para se ligar a esse segundo e o terceiro elétron para se ligar a esse outro. Bom, e sobram 2 elétrons, né? Então, sobre o átomo central aqui, que é o nitrogênio, eu ainda tenho um par de elétrons não ligantes. Então, qual vai ser a forma dessa molécula? Qual vai ser o tipo dela? Eu tenho um átomo central, que é o nitrogênio, então A. 3 átomos periféricos, então X3. E um par de elétrons livres, E. Então, a molécula de amônia é uma molécula que pode ser representada de forma geral como sendo AX3E. Deu para entender, pessoal, como é que a gente faz para poder representar de forma geral uma molécula com relação ao tipo dela? Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos fazer uma espécie de exercíciozinho aqui para poder identificar qual seria o tipo dessa molécula aqui, ó. Eu tenho um átomo aqui, que eu vou chamar de átomo central, mas nesse caso eu não tenho um átomo central, tá? Quando eu tenho só 2 átomos, eu não tenho um átomo central, né? Eu tenho 2 átomos ligados. Concorda comigo que essa molécula que eu tenho, então, vou considerar que esse A seja o átomo central e aqui o átomo periférico? Essa molécula, então, ela é do tipo AX. Um exemplo, né, de moléculas que são desse tipo aqui, ó, o HCl, o HF, né, são moléculas aqui, ó, essa molécula é uma molécula diatômica, já que ela é formada por apenas 2 átomos, tá joia? E aqui eu posso colocar outro também, qual outro que eu posso colocar aqui? CO, e daí por diante, tem vários outros exemplos. A segunda molécula, olha, observe bem, ela é uma molécula o quê? Triatômica, né? Já que eu tenho aqui, ó, 3 átomos, tá joia? Ela é formada por 3 átomos. Eu tenho um átomo central e 2 periféricos. E sobre o átomo central, eu ainda tenho 2 pares de elétrons não ligantes. Então, como é que vai ser a forma dessa molécula aqui, ó? A, porque eu tenho um átomo central, tenho 2 átomos periféricos, então X2. E quantos pares de elétrons aqui? 2 pares, então é 2. Tá joia? Um exemplo, né? 2 exemplos de moléculas que são desse tipo. A X2 é 2, ó, a própria molécula de água, tá? A molécula de ácido sulfídrico, H2S, dentre outros. Vamos ver o último tipo aqui, ó. No último caso, eu tenho uma molécula que tem 1, 2, 3, 4. Então, ela é uma molécula o quê? Tetratômica, tá? Já que ela é formada por 4 átomos. Bom, eu tenho um átomo central, A, e eu tenho 3 átomos periféricos, então AX3, ok.
Tem algum par de elétrons não ligantes sobre o átomo central? Não tem. Então, aqui, nesse caso, eu não tenho o E na fórmula. Então, essa molécula aqui ela é do tipo AX3. Vamos ver um exemplo aqui, né? Um exemplo de molécula que apresenta essa geometria é o BF3, trifluoreto de boro. Temos também o BCl3, dentre outros. Tá joia? Então, aqui só para vocês já começarem a se habituar com essa questão da representação dos tipos de moléculas. Isso vai ser muito útil quando a gente começar a discutir a geometria molecular propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Já entrando aqui nos principais tipos de geometria, queria deixar claro para vocês que existem outros tipos de geometria, tá? Mas a título de ensino médio, essas aqui são as principais e são essas que nós estudaremos, tá? Nós veremos, então, os diferentes tipos de geometria com base no seguinte caso, ó. Vamos ver a geometria para moléculas com 2 átomos, para moléculas com 3 átomos, moléculas com 4 átomos, 5 átomos e moléculas com 6 ou 7 átomos. Vamos ver cada um desses tipos aqui. Bom, falando primeiro sobre moléculas com 2 átomos, né? Ou seja, moléculas diatômicas. Moléculas com 2 átomos, elas apresentam um único tipo de geometria, que é a geometria linear. Por razões óbvias, né? Se eu tenho apenas 2 átomos ligados, a única forma que eu tenho aqui para essa molécula é uma forma linear, uma linha, né? Eu tenho um átomo de cá ligado ao outro. Então, nesse caso, ó, o ângulo de ligação é um ângulo de 180 graus. E nesse caso, eu vou ter uma molécula do tipo AX. Ó, eu tenho um átomo aqui e um átomo periférico. Exemplos de moléculas, né, que apresentam que são desse tipo AX e que apresentam geometria linear. HCl, H2, O2. Se vocês observarem, por exemplo, ó, o O2 está aqui. Ó, a molécula do tipo AX. H2, mesma coisa. Ó, AX. E daí por diante. Tá joia? Bom, e para moléculas com 3 átomos? Moléculas triatômicas. Qual o tipo de geometria? Pessoal, nesse caso existem duas geometrias possíveis, tá? Para esse tipo de molécula. Para moléculas com 3 átomos, então, ou seja, as moléculas triatômicas, são possíveis 2 tipos de geometria molecular. A geometria linear e a geometria angular. Bom, quem vai ditar o tipo de geometria? Basicamente, a presença ou não de par de elétrons não ligantes no átomo central. Bom, se a minha molécula ali, o átomo central, não tiver par de elétrons não ligantes, ou seja, se ela for uma molécula do tipo AX2, a geometria observada vai ser linear. E, consequentemente, ó, mais uma vez, o ângulo de ligação, ou seja, o ângulo aqui de ligação entre esses átomos aqui, ó, da ligação, por exemplo, AX, vai ser de 180 graus, já que para uma geometria linear, tá, o ângulo observado de ligação é 180 graus. Ó, então, observe, para essa molécula aqui eu tenho um átomo central A, 2 átomos periféricos X, e eu não tenho par de elétrons livres no átomo central. Então, dessa forma, a geometria vai ser linear, mesmo a molécula tendo 3 átomos, tá? Exemplos de moléculas que apresentam, né, geometria linear, que são dessa forma aqui, ó, o CO2, HCN, BE, H2. Ó, o CO2 aqui, ó, eu tenho aqui um átomo de carbono ligado a 2 oxigênios, ó, geometria linear, porque o átomo de carbono ele não tem nenhum par de elétrons livres. Se ele tivesse um ou mais par de elétrons livres aqui, essa geometria já mudaria. Aí, nesse caso, seria geometria angular. Bom, a geometria angular, então, ela é observada quando o átomo central ele apresenta um ou mais pares de elétrons não ligantes. Então, o tipo de molécula que eu vou ter aqui nesse caso é AX2. Ó. Então, eu tenho 3 átomos, né? Eu tenho o átomo central A, 2 átomos periféricos, então X2, e E, que representa o par de elétrons ali. Posso ter 1 ou 2, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, pessoal, a presença de um ou mais pares de elétrons no átomo central, o que vai acontecer? Vai fazer com que esse ângulo aconteça igual aconteça na molécula de água, né? Esse ângulo, ele meio que diminua aqui, ó, de forma que a molécula é como se a molécula fechasse um pouquinho esse ângulo. Né? Nesse caso aqui, então, ó, nós teremos um ângulo de ligação menor que 180, tá? Ele vai ser menor que 180 graus, é o que acontece, por exemplo, na molécula de água, né? A diferença da molécula de água para essa que eu dei como exemplo é que a molécula de água ela teria um outro par de elétrons aqui não ligantes. O SO2 também apresenta esse tipo de geometria, o O3, dentre outros. Tá? Então, preste atenção, moléculas com 3 átomos, elas podem apresentar 2 tipos de geometria. Se o átomo central não tiver par de elétrons não ligantes, geometria linear. Se tiver, vai ser geometria angular, por conta dessa repulsão entre par de elétrons, né, que provoca uma deformação no ângulo de ligação. Ok? Bom, e para moléculas tetratômicas, ou seja, moléculas contendo 4 átomos,
quais vão ser as geometrias possíveis? Mais uma vez, nós teremos dois tipos de geometria, tá? Para moléculas com 4 átomos, são possíveis a geometria trigonal plana, se o átomo central não apresentar par de elétrons livres, e trigonal piramidal, caso o átomo central apresente um ou mais par de elétrons não ligantes, ok? Vamos ver aqui o primeiro exemplo, então. Para uma molécula com 4 átomos, né, e que não tenha par de elétrons livres, ela vai ser do tipo AX3, ó. Eu vou ter um átomo central e 3 átomos periféricos, então AX3. Nesse caso, pessoal, observe, a forma da molécula é como se fosse um triângulo, ó. Olha aqui, se eu fechar aqui, eu tenho os vértices de um triângulo. Nesse caso aqui, quando eu tenho 4 átomos, né, a forma da molécula é AX3 e o átomo central não tem par de elétrons não ligantes, a geometria observada é a trigonal plana, ó, trigonal, tem a ver como se fosse com um triângulo mesmo, tá? O ângulo de ligação nesse caso aqui, ó, é de 120 graus, tá? Que é como se fosse uma espécie de triângulo mesmo. A forma da molécula é como se fosse, né, no formato de um triângulo. Agora, se o átomo central apresentar um ou mais pares de elétrons não ligantes, aí o tipo de molécula vai ser diferente, né? Vai ser a X3E. Nesse caso aqui, eu tenho um átomo central, 3 átomos periféricos, mas eu tenho um par de elétrons não ligantes aqui no átomo central. Nesse caso, a presença desse par de elétrons vai o quê? Vai, mais uma vez, deformar o ângulo de ligação, vai diminuir o ângulo de ligação. Então, nesse caso aqui, a geometria observada não vai ser trigonal plana, vai ser trigonal piramidal, tá? Trigonal piramidal. Trigonal, porque eu tenho uma molécula ali, né, que tem 3 átomos periféricos, e piramidal, porque se vocês observarem, é como se essa estrutura aqui, essa geometria, lembra muito a base de uma pirâmide, tá? Então, trigonal piramidal. O tipo de molécula vai ser a X3E e o ângulo de ligação vai ser menor que 120, ó. Como nós vimos, a presença de pares de elétrons não ligantes acaba diminuindo o ângulo de ligação. Então, ao invés de ser 120, quando eu tenho um ou mais pares de elétrons não ligantes aqui, esse ângulo vai diminuir, vai ser menor que 120. Exemplos de moléculas que apresentam esse tipo de geometria, ó. A amônia, né, NH3, PCl3 e pH3. Exemplos de moléculas que apresentam geometria trigonal plana, BH3, o SO3 e o BF3. Tá joia? Então, a diferença aqui na trigonal plana, o átomo central não tem pares de elétrons livres, e na trigonal piramidal, o átomo central tem pelo menos um par de elétrons livres, ok? Bom, e para moléculas com 5 átomos? Moléculas contendo 5 átomos, ou seja, pentatômicas, né, elas vão ser do tipo, a maioria, na verdade, existem outros tipos de moléculas pentatômicas, mas a maioria das moléculas pentatômicas serão do tipo AX4, tá? Então, eu tenho um átomo central aqui, eu tenho 4 átomos periféricos, ó, 1, 2, 3, 4 átomos periféricos, e o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes. Nesse caso, então, para uma molécula pentatômica do tipo AX4, a geometria observada é a geometria tetraédrica, tá? Os átomos se organizam no formato de um tetraedro, que é uma figura, né, geométrica mais ou menos parecida com isso daqui, ó, tá? Então, geometria tetraédrica é quando eu tenho moléculas do tipo AX4. Exemplos, né, de moléculas que apresentam esse tipo de geometria: CH4, CH3Cl, CCl4. Este tipo de geometria ela é muito observada, ela é observada principalmente para os compostos orgânicos, tá? Que são os compostos que têm por base o elemento carbono, que são os compostos que vocês vão estudar lá na terceira série, tá? Do ensino médio, na química orgânica. No caso do tetraedro, o ângulo de ligação entre os átomos é de aproximadamente 109 graus, ok, pessoal? Bom, e o último caso, para a gente poder encerrar, quando eu tenho moléculas formadas por 6 ou 7 átomos, moléculas hexatômicas ou heptatômicas, né? Nesse caso aqui, vão ser possíveis duas geometrias, né? No caso, para moléculas que contêm 6 átomos, né? Nós vamos ter uma molécula aqui do tipo AX5, tá? Ou seja, eu tenho o átomo central e ele está ligado a 5 átomos periféricos e não apresenta par de elétrons não ligantes aqui em cima dele. Nesse caso aqui, ó, para uma molécula do tipo AX5, o tipo de geometria observado é chamado de geometria bipirâmide trigonal, ó. Aqui eu tenho uma espécie, né, como se fosse um triângulo, e é bipirâmide porque lembra o formato como se fosse de 2 pirâmides, tá? Nesse caso, eu vou ter 2 tipos de ângulos de ligação, tá? Entre esses átomos aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, observe, eu tenho um ângulo reto aqui, ó, um ângulo de 90 graus, e entre esses 2 átomos aqui, né, na horizontal, eu tenho um ângulo de 120 graus.
Então, a geometria bipirâmide trigonal ela é caracterizada por ângulos de 90 graus e de 120 graus, ok? Exemplo de moléculas, né, que apresentam esse tipo de geometria, desculpa. PCl5, PCl4F, dentre outros. Agora, para moléculas contendo 7 átomos, tá? Moléculas com 7 átomos, o tipo de geometria observada é a geometria octaédrica, tá? E o tipo de molécula que eu vou ter aqui é a molécula do tipo AX6. Eu tenho um átomo central ligado a 6 átomos periféricos. Exemplos de moléculas desse tipo aqui, SF6, né, que é o hexafluoreto de enxofre, e o UF6, que é o hexafluoreto de urânio, dentre outros. Para esse caso aqui, pessoal, eu vou observar ângulos de ligação de 90 graus, tanto aqui na horizontal quanto aqui na diagonal. Ok? Então, basicamente é isso. Para a gente saber o tipo de geometria, né, de uma molécula, a primeira coisa que a gente tem que observar é o número total de átomos que ela apresenta. Segundo, o número de átomos periféricos que ela tem. E, por último, se no átomo central existe ou não pares de elétrons não ligantes. Com base nisso, tem como a gente prever a geometria da molécula de acordo com o tipo dela. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou ficando por aqui, tá? Espero que esse material aí, de alguma forma, auxilie no estudo de vocês. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo conteúdo aí. Tchau, tchau. Até mais.